peso desse tempo, temos que obedecer. O mais velho sofreu mais. Nós jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto. Vamos ter que fazer agora um movimento de mexer mais nesse WhatsApp agora, bombar esse grupo aí, mandar mais recadinhos. O meu nome é Miriam Casara, eu tenho 69 anos. Enquanto eu trabalhava, que as inovações tecnológicas associadas ao trabalho foram sendo incluídas na vida da gente. O advento do computador, depois da máquina de datilografia, foi o primeiro grande desafio no meu espaço de trabalho. Eu lembro que quando o computador entrou, ninguém sabia lidar com ele. Então, o meu aprendizado com essa tecnologia foi sendo feito na mesma proporção das pessoas bem mais jovens do que eu. Né? Não, bem interessante isso, porque é um caldeirão cujo receituário ainda é muito inédito para nós. A gente ainda não sabe tudo que está envolvido assim, nesse contexto, né, de adaptação do idoso à nova realidade, mas de certa maneira a tecnologia tem ajudado muitos idosos, muitas pessoas assim, a entrarem na terceira idade sem tanto choque. Por incrível que pareça, parece até estranho, a tecnologia não é um choque, a tecnologia como meio é ótimo até para aproximar todas essas gerações. É uma arena comum que, se os idosos conseguem se adaptar a essa nova linguagem, a teclados, né, a atualizações de software, eles conseguem, é impressionante, se aliviar muito do isolamento que gera melancolia. Né? Não só por ter netos e filhos distantes por conta da globalização, mas às vezes distantes emocionalmente. E que quando, por exemplo, eu vejo muito isso no consultório, né? Quando uma pessoa de 70, 80 anos entra no Facebook, é uma coisa incrível, é fantástica, a família vibra, todo aquele relicário de fotos e emoções e um passado que retorna com o idoso que adentra essas redes sociais, é muito jóia até para a reação familiar. É como se a gente precisasse mais dos idosos lidando com essas tecnologias, mais até do que dançando na igreja ou fazendo esporte. Não que essas outras coisas não sejam importantes, elas são fundamentais, né? Mas, como a gente falava antes, assim, para que a mentalidade adulta não fique tão distante da mentalidade da terceira idade, no sentido de nós acelerados, nós hiperprodutivos, nós pragmáticos, a gente relembre um pouco daquele funcionamento de uma temporalidade mais espaçada, mais tranquila, de uma apreciação até benigna da arte, sem exatamente assim, um utilitarismo, né? Tudo isso vai ocorrer como? Se a gente conseguir ter uma linguagem comum. E a tecnologia, eu acho que se presta muito a isso, né? A própria televisão, hoje em dia, já tem tantos recursos que a minha televisão antiga não oferecia. Se compra uma televisão nova, tu tem que aprender a usar com ela, a usá-la, né? A filmar, a reprogramar, a passar as fotos na televisão, afinal, tantas, a ouvir depois um programa que tu não conseguisse assistir na hora normal, né, da sua exibição. Então, assim, são muitos os aspectos da tecnologia que a gente nem se dá conta no dia a dia. Meu nome é Niva Cambrucci Felipe, tenho 81 anos, eu tenho Zap, tu tá vendo aí? Até esses dias eu estava com um pequenininho, aí o meu filho do Uruguaiana me mandou, eu recebi essa semana, agora vou ter que estudar nisso aí também, então. Aí vai ter 3 coisas, computador, como é que é o telefone, como é o Zap? Celular? O celular e a pintura. Uma vez eu gostava de fazer crochê, tricô, mas agora não gosto mais. Agora aquilo lá está bem melhor para mim. Boto muita coisa no Face, para todo mundo saber o que eu faço, né? Não sei se está certo ou não está, mas eu faço mesmo. É um idoso com muitas curiosidades,
um desejo de aquisição de novos conhecimentos e certamente tem uma marca que é a marca das necessidades de aprendizagem no tempo contemporâneo. Há no Brasil 73,9 milhões de usuários de telefonia móvel. Nos últimos 8 anos, houve um aumento de 131%. Enquanto os números crescem progressivamente entre adolescentes e adultos, nos idosos cai. A queda no acesso chegou a 51,6%. Dificuldades na aprendizagem, letras e números pequenos, problemas de audição e questões econômicas e culturais são alguns dos fatores que explicam esses números. Além disso, o avanço tecnológico, que não se resume apenas ao uso do celular, tem aumentado o choque geracional e o paradoxo que existe entre a lentidão própria da idade e a aceleração do tempo contemporâneo. O meu nome é Cacilda Macedo, eu tenho 80 anos. Não, eu não aprendi. Não, no computador eu não consegui. Não, as netas, eu criei 5 netas que se criaram comigo e casaram, então eu tive que ter computador para elas, até mesmo para os trabalhos do colégio, mas eu não sei se eu não tive muita paciência e eu não estudei nada de inglês, então o computador não me acertei. O celular eu tenho, mas não sei mexer com ele. O meu celular é só para receber ligação e fazer ligação quando eu preciso, né? E às vezes mais para ver a hora, né? Porque não sei sair sem o celular. Mesmo a geração que está vindo ultra conectada, ela tolera mais o estar sozinho do que os idosos, do que a geração intermediária de adultos jovens, do que talvez até alguns dos nossos mestres, assim, né, que pressionados pela necessidade de passar o conhecimento, eles adentravam a vida acadêmica. O idoso que não tem um grupo de escuta, ele acaba se tornando solitário, mas não no sentido individualista, como é a nova geração que está chegando, né? Ele se torna solitário porque ele não domina a linguagem do outro. Vivemos uma época de mudança, eu digo, bom, desde Diderot, desde Iluminista, a gente vive épocas de mudança. Nós precisamos caracterizar. Eu acho que as mudanças de hoje são muito mais aceleradas do que em qualquer período da história. Então há hoje profundas mudanças, onde as pessoas participam dessas mudanças sem se dar conta. E um dos elementos fundamentais que faz com que as mudanças ocorram é o desenvolvimento tecnológico. E aí eu vejo assim, eu conheço algumas pessoas, meus colegas, que têm um domínio fantástico das questões da tecnologia, do celular, do computador, etc. Mas a maioria não tem. Como as crianças, né? A gente vê uma criança de 2 anos de idade e já começa a mexer nos botões e começa a lidar, né? Eu mesmo, quando quero resolver certos problemas do celular, convido minha neta. Ela resolve imediatamente as questões. Eu diria que quando a geração que agora está começando a viver a juventude dentro desse novo universo, quando essa geração envelhecer, provavelmente então a distância entre a tecnologia e os limites da idade terão diminuído, porque isso vai passar quase a ser uma segunda natureza. Eu particularmente faço parte de uma geração assim que atravessou um momento diferente, né? A gente está vindo, claro, a gente está envolvido com tecnologia e tudo mais, mas a gente vem da época, sei lá, do videocassete, né? Nós estamos entrando numa era totalmente digital e online e com um fluxo de informação assim que nem sei se a gente estava preparado para tudo isso. As gerações que estão vindo agora, a minha filha e os filhos dos meus amigos, eles já estão imersos numa situação que eu também não sei se eles estão preparados ou se a gente vai conseguir preparar eles para tudo que está acontecendo. O que aconteceu nesses últimos, sei lá, 100 anos, assim, talvez o ser humano precisasse ter digerido isso em 300 anos.
Aconteceu tudo muito rápido e continua acontecendo tudo muito rápido, né? E me preocupa um pouco esse colapso de informações, até quando a gente vai conseguir absorver tudo isso, né? Porque tem gente que vem aí no X1, casal de filho, e o pai e a mãe. Eu passo nas mesas assim, estão os 4 assim, ó. Pai, mãe, filho, tudo. Na rua também é só aquilo lá. É que a gente, com isso aí, não tem mais conversa, não tem mais papo, né? É só isso ali. E meus netos também são assim. Eles estão sempre com aquele negocinho lá, a gente não pode nunca conversar. Uma hora dessa tu vai ver. O idoso se sente tão deslocado que nós, adultos, jovens, aceitamos esse deslocamento e deixamos ele nesse lugar de estranhamento e a gente não convida para vir para perto, né? Porque o nosso trem vai a 220, 300 por hora. O bonde deles vai a 40 por hora, né? A gente não quer compartilhar o nosso espaço, a nossa agenda com as pessoas de mais idade. Quando eu vou no banco, os caras dizem, olha, para os idosos é aqui, me dá vontade de dizer, idoso é tu. Eu não, eu vou na minha fila, lá não furo nada. Porque eles enxergam que a gente é velha, por isso, né? Mas dentro de mim eu não sou. Toda vez que a gente fala em choque transgeracional, choque de gerações, há uma violência. Seja, por exemplo, a violência do adulto impondo à criança uma rotina pesadíssima, né, de balé às 2 da tarde, violino às 4, ginástica às 6 e talvez uma visita a alguém mais de noite, né? A violência do choque transgeracional faz com que o idoso fique ainda mais deslocado e isolado, não só pela violência assim chocante de uma outra linguagem estranha da tecnologia, de uma linguagem do corpo que está exigindo que o seu psiquismo se transforme, né? É violento para todos, não só para o idoso, né? Essa acomodação de acelerações, ela vai exigir com que a gente tenha que abrir mão da nossa certeza, do nosso lugar assim que a gente se sente seguro. É como se a nossa geração precisasse sair da zona de conforto, né? Não só aceitando que, não, tá tudo bem, estou trabalhando, pagando as contas, entrando na internet. A gente tem que aprender a dialogar com o jovem, né, que aparentemente está bem lá na sua internet e o idoso que aparentemente está bem lá no seu quarto ou na clínica. É muito difícil fazer isso. Gosto mais à medida em que eu sei mais a respeito dela, né? Porque eu não sei se acontece com todas as pessoas da minha faixa etária, é muito diferente. Eu tenho um netinho de 1 ano e 8 meses que vai apertando botões no smartphone e descobrindo algumas coisas. Eu já não faço isso com a mesma espontaneidade de uma criança. Então, à medida que eu descubro o que eu posso usar, tantos os recursos que ele me oferece, eu vou criando um gosto maior por este uso, né?